Internautas, vamos para mais um presidente da história. Estamos aqui num apartamento no centro de Florianópolis, do presidente do Figueirense de 1977, Valdir Vieira. Já ouvimos alguns dirigentes e chegamos aqui para ouvir mais um presidente do Figueirense Futebol Clube. Foi boa a experiência de ser presidente? Foi uma bela experiência de vida, que aprendi muita coisa lá, sendo presidente do Figueirense. Muita luta, muita falta de dinheiro, muito trabalho mesmo para conseguir manter o alvinegro na posição que lhe é merecida. Antes de ser guindado à presidência, quando assinou lá o termo de posse, era conselheiro, já vivia o clube? Eu não saía, vivia o futebol. Eu era e sou muito amigo do Djalma Bertoncini, porque eu inicialmente, vou esclarecer aqui, muita gente não vai gostar do que eu disse, eu era havaiano. Era havaiano desde garoto, mas aí quando eu comecei a jogar futebol no colegial, aí chamei a atenção porque eu jogava de goleiro e o Figueirense, primeiro foi o Avaí, que foi me buscar para jogar, mas cheguei lá, o Brunholi era o goleiro, não tive chance, eu saí, aí fui para o Figueirense, joguei um torneio início, também saí, depois em 56 eu fui campeão da cidade pelo Paula Ramos. E dada a minha amizade com o Djalma e com outros, o Valdir Abuano e outras pessoas, eu acabei ficando torcedor do Figueirense. E aí se associou? Não era sócio. Não era sócio. Eu fui jogador do Figueirense e depois, dada a amizade, conhecendo muito o Nilton Spogantes, ele me convidou para ser vice-presidente. E aí eu assumi com ele, Bezerra também fazia parte, era diretor de futebol. E com a renúncia do Nilton eu assumi o cargo de vice-presidente de presidente do Figueirense. Ficou um ano? Um ano quebradinho. Quem eram os jogadores, quem era o técnico? Eu peguei o Figueirense praticamente desmontado. Foi uma partida do Figueirense com o Comerciário na época, pelo Campeonato Estadual, aqui em Florianópolis. O Figueirense perdeu de 3-0. Aí o Figueirense, o Zé Nilton desistiu e eu assumi. A primeira coisa que eu fiz foi mandar quase todo o plantel embora. Tinha diversos jogadores, agora que eu não me lembro o nome, e acertamos tudo e recomeçamos com o juvenil. E quem foi o técnico? Nessa fase, quem começou como técnico era o preparador físico Iberê Rosa. Iberê Rosa? E lembra de alguma contratação importante no seu período? Não, só jogador juvenil. Só jogou juvenil? Só jogou juvenil, nós tocamos todo o time com juvenil. Mas jogando o campeonato profissional? Profissional. Nós começamos com o Iberê Rosa e um domingo, nós tínhamos programado um amistoso em Jaraguá, com o time do Jaraguá. E o Iberê não quis ir. Era o Juventus? Não, na época eu acho que era Jaraguá, não me lembro. O Iberê não quis ir porque disse que ele era um profissional de alto gabarito, sim, que não ia sair por aí para um time de juvenil. Aí eu e Djalma fomos ao Rio de Janeiro e fizemos umas tratativas com o Antônio Clemente. Aí trouxe o Antônio Clemente e aí nós começamos a contratar jogadores. Trouxemos jogador do Avaí, até tem uma passagem muito interessante. Nós fizemos tratativas com o Avaí e trouxemos o Balduino, tinha um centroavante forte, o Adalberto, e tentamos o Renato Sá, mas eles já estavam em tratativa com o Grêmio, que ele foi primeiro para o Grêmio, né? Sim. E aí só trouxemos os dois. Então se dava bem com o Avaí? O Avaí foi fundado pelo avô da minha mulher, Amadeu Orne, e o sócio número 1 era o meu sogro. Então a sua relação Avaí Figueirense já é antiga. Exatamente. Até tem uma passagem interessante que o meu sogro sempre dizia, né, que eu fui melhor presidente do Figueira para o Avaí, que eu perdi as dívidas do Avaí que tinha com o Figueirense, porque o Avaí entrou no campeonato nacional. Não tinha estádio? Não tinha estádio, jogava lá. Então o Avaí jogou o Nacional com a sua autorização? Minha autorização. No Scarpelli? No Scarpelli. Esse acerto foi com o João Salom? Não, era com aquele médico... Espíndola. Espíndola. Luiz Carlos Espíndola. Exatamente.
Mas como eu estava te dizendo, eu fui, tinha aquele programa esportivo do Roberto Alves. Bola em Jogo. E eu fui convidado, e aí eu dei a boa nova, entre aspas, que eu estava contratando três ou quatro, não sei se tinha mais alguém do Avaí, mas com certeza esse do Alberto e o baixinho Balduino. Balduino ficou algum tempo lá. Aí quando eu desci, que voltei lá para a sede do Figueirense, 3 diretores participando da minha diretoria renunciaram. Por que não concordaram? Porque não concordaram com o que eu estava fazendo. Nós tocamos o Figueirense sozinhos, nós três sozinhos. E de onde vinham os recursos? Quem ajudava? Ora, por incrível que pareça, ele, às vezes, durante a semana, quando eu tinha folga no serviço, esse negócio todo, nós saímos de carro e andávamos por todas essas localidades aqui adjacentes a Florianópolis, pedindo dinheiro para torcedores. Tinha rifa? Não, rifa não, era contribuição espontânea. Então quem era figueirense? A gente ia lá fazer uma visita e nunca faltava. E assim nós fomos levando o clube. Mas não ganhou o título? Não ganhamos nada, não ganhamos nada. Ajudou a manter a história viva? Exatamente, foi isso. Aí veio o Campeonato Nacional, que nós disputamos. E, como eu te disse, trouxemos alguns jogadores. Um goleiro que eu trouxe na época para o Figueirense, o Ladel, não sei se te lembras. Sim, lembro. Né? Tinha um outro que era um craque lá do futebol paranaense, que jogava lá acho que era no Jacarezinho, um negócio assim. Até tem um fato interessante, uma história interessante. Tinha um goleiro muito bom lá no interior do Paraná. E aí nós mandamos, eu esqueci o nome da pessoa que é tão amiga minha. Sim. E ele é que foi olhar o goleiro. Aí foi lá, o goleiro é bom mesmo, e trouxe. Só que enganaram, trouxeram outro no lugar. Bem trocado. Depois aqui que nós descobrimos. Se não tinha internet, DVD? Nada. Ele foi lá, a família tinha loja de comércio, de material de construção, ali em Capoeiras. Família grande. E Capistrano? João Capistrano, meu grande amigo mesmo. Fomos nós três que carregamos quase um ano o clube sozinho, lutando daqui. Atrasou salário? Pelas dificuldades? Fez para pagar aí no banco? Exatamente isso. Eu, quando assumi a presidência, que nós reunimos os diretores, eu disse para eles, olha, artigo 1º, é proibido, eu sou proibido de fazer para pagar em banco. Certo. Artigo 2º, vocês, diretores, são proibidos de fazer aval no banco. O primeiro aí no banco fazer um aval, um papagaio de 50 mil fui eu, para pagar o 13º salário. No fim de 77. Exatamente. E pagou? Aí pagamos. Nós procuramos sempre manter com muita dificuldade mesmo, pagamento de... Porque não tinha fonte de renda, não tinha nada. Hoje é fácil ser presidente? Hoje é fácil, hoje eu queria ser presidente, porque até eu me lembro uma passagem também muito interessante, para arrumar dinheiro, nós e o Avaí resolvemos fazer um clássico. E clássico, é clássico, como dizia aquele famoso treinador. E não foi um jogo bom. Porque deu briga? Não, é porque no outro, não foi, deu renda, esse negócio, mas a imprensa tocou o pau no jogo, que foi uma pelada, não sei o quê, né? Aí no outro dia eu proibi a imprensa de entrar no estádio para fazer os serviços. Aí até... E aí até saiu uma nota no jornal Estado contra mim, esse negócio, mas é porque às vezes as pessoas estão por fora, não entendem da luta que a gente tem para... Imagina no passado. Era, por exemplo, para botar o Figueirense no campeonato estadual, nacional, para ter jogadores, nós tivemos que correr nos bancos. Eu fui num banco, fiz um papagaio de, vamos dizer, vou dar dinheiro hoje, 500 mil reais no meu nome, com o aval do João Capistrano e do Mauro Wilde. E fomos, naquela época tinha um banco do Vaticano, fomos lá, fizemos um outro papagaio de 500 mil para poder manter os jogadores, para pagar. Pagar os jogadores e arrumar o estádio também? Não, só o estádio a gente não mexia em nada, não tinha condições. Era para pagar os funcionários, 3 ou 4 funcionários que tinha, e mais o plantel.
Mas valeu a pena ter sido presidente? Valeu pela experiência de vida. Tanto que depois que eu deixei, passei mais de 2 anos sem futebol. Porque o problema não é a torcida. O problema são, como chamavam antigamente, os corneteiros, que ao invés de ajudar, só criticavam. No dia a dia? No dia a dia, né? Da luta, que era para manter um time de futebol. É como tu dizes, hoje qualquer um quer ser presidente e não quer largar. Mas naquela época, para ir no banco para fazer um papagaio, era no nome da pessoa. E a sua administração, o senhor ia lá no Figueirense todo dia? Todo dia eu ia no Figueirense. Era naquela casinha que tinha ali onde é a secretaria? Tinha no cantinho, eu ia todo dia, saía de lá 10, 11 horas da noite, aí chegava em casa, eu tomava um comprimido para dormir, chegava 2 horas, me acordava apavorado com os problemas financeiros que tinha. Até que houve uma solução que nós estávamos apavorados, onde é que nós íamos buscar dinheiro? Eu, funcionário público, e os outros também tinham essas dificuldades. Foi aí que surgiu a ideia, porque nós tinha o famoso Recanto dos Cornetas. Sim. E não estava no nome do Figueirense. Foi um acerto lá, não sei como com o Coronel Ortiga e mais o Delamar Vieira, e um sócio de Delamar Vieira, que era o dono do terreno, e foi comprado. E foi feito comprado, entre aspas, tinha um contrato de compra e venda. Sim. E aí nós resolvemos procurar o Delamar para trazer, passar a escritura para o Figueirense. E ele começou a gente procurava e não encontrava, até que um dia eu dei de cara na frente do Palácio do Governo com ele. Olha assim, doutor, vamos sentar aqui e conversar. O senhor já viu o contrato que tem uma cláusula de arrependimento, vou falar em termos reais, de 100 mil reais? Tem, realmente tá. Então nós vamos pagar os 100 mil e vamos resolver a questão. Mas eu não quero fazer isso. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou dar R$1 milhão e 4 parcelas de 250 mil reais, e estava dito por não dito. Aí eu reuni a diretoria e disse, não, vamos fazer isso. Aí todo mês nós pingávamos no banco dinheiro, e a hora que eu acertei tudo, eu saí fora. Mas se tinha pouco dinheiro, pagava isso, faltava para algum lugar? Lógico. Por isso teve que fazer um time de juvenil? Exato. Na época não tinha outro jeito. E botar alguns profissionais. O Nilton montou um time muito bom. Era o Ladé, o goleiro, eram muitos jogadores do Inter, do Grêmio. Era um plantel, ele montou um plantel muito bom. Mas que no campo, muita festa também. Não resolvia? Não resolveu. Quem era o melhor time da época, lembra? 77? Era o Joinville, né, na época já. Na época do Joinville. Mas eu lhe chamo de havaiano ou alvinegro? Não, eu sou alvinegro, realmente, de corpo e alma. Mas eu não sou, como se diz, aquele torcedor fanático. Tanto que quando eu torcia pelo Figueirense, eu não perdia o futebol, mas era uma outra coisa interessante, eu gostava de futebol. Eu, aqui no Pasto do Bode, quantas vezes Adolfo Conder. Fui ver Avaí e Guarani. O meu sogro gostava muito de futebol. Então eu ia sempre com ele no futebol. Chuva, sol, chuva, eu estava sempre no campo de futebol. Sempre gostei de futebol. E daí esse problema de ser Avaí ou Figueirense. É que eu sou figueirense, mas eu gosto de ver os outros times jogar. Então... Quem passou pela presidência sabe o que é. Sabe, precisa de apoio porque a coisa não é fácil.